Olá, Shalom, que a paz do soberano seja sobre você. Eu sou Eliyahu Ben Abraham, né? Meu nome de fé, o nome espiritual. E hoje vamos iniciar aí um pequeno estudo sobre Apocalipse capítulo 12. Lembrando que o livro de Apocalipse, ou o livro das revelações, passou por diversas correções, passou por diversas traduções e pode não ser. O livro que vamos ler agora, o capítulo que vamos ler, pode não ser aquilo que era quando Yohanan realmente escreveu. Então, o que vamos ler é supondo que esteja correto, supondo que o que foi escrito por João esteja de acordo. Ok? Bom, também quero lembrar você que, na verdade quero avisar, hoje estou utilizando um microfone que não é o habitual. Esse microfone tem um pouco de chiação, na realidade. Ruído, ele chia um pouco, né? Não é nem chiação, mas ele tem um pouco de ruído e o áudio não é tão bom como o outro microfone que eu uso, ok? Então eu espero que você se concentre no estudo e não deixe que esse ruído o atrapalhe ou atrapalhe você para estudar. Bom, vamos lá. No capítulo 12 do livro de Revelação, após anos de estudos, nós chegamos à conclusão de que no livro de Apocalipse está se tratando de Israel. Está falando de Israel, da nação de Israel. E é tipificado por uma mulher. Israel aqui é tido por uma mulher. E existem alguns versículos dentro do livro de Apocalipse que são um pouco meio difícil de entendimento, né? Porque o livro de Apocalipse existe alguns contos e algumas palavras, alguns símbolos que o torna um livro enigmático. Se existe um símbolo que poderia representar bem o livro de Apocalipse, é o símbolo da incógnita, né? O símbolo, o ponto de interrogação, porque de fato é um livro difícil de compreensão. Mas, à luz das Sagradas Escrituras, nós vamos hoje estudar o capítulo 12 do livro de Revelação, o livro das revelações, chamado de Apocalipse, conhecido por muitos, ok? Vamos então fazer uma breve leitura desse livro, desse capítulo, para então começarmos a entender um pouco desse capítulo. Vamos lá, eu estou no capítulo Livro das Revelações, aqui, capítulo 12, versos 1. Eu vou ler aqui com você, vamos lá. Viu-se um grande sinal no Chamaim, nos céus, né? Um grande sinal nos céus. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Bom, vamos lá. Aqui apresentando a nós, logo de cara, um versículo muito difícil de compreensão. Ele vê no céu um sinal. Lembrando que quando ele fala céu, Yohanan não está se referindo, ou ele não está falando da habitação, da morada dos seres espirituais. Não, ele está falando do céu em que ele está vendo. Ele olhou para o céu e viu. Ou seja, a visão que ele estava tendo estava ocorrendo no céu que ele estava vendo. Ok? Então ele viu-se um grande sinal no céu. Ele não está falando da morada dos seres espirituais. Yohanan está falando lá no céu. Na época dele, na ilha de Patmos, no qual ele se encontrava preso, ele olhou para o céu e viu um sinal, ok? Vamos lá. Temos que partir desse princípio para entender o livro das revelações. Porque se nós se nós não entendermos da forma correta, será difícil de compreensão, ok? Então vamos lá. Quando Yohanan fala céu, nesse capítulo, ele está se referindo ao céu físico. Ele está olhando e ele está tendo aquela visão olhando para o céu. Tudo bem? Ok. Uma vez que a mulher não está realmente morando no lugar dos seres espirituais. Eu vou aqui fechar aqui o meu WhatsApp, porque ele está fazendo barulho aqui e vai nos incomodar no estudo de hoje, ok? Estou com o WhatsApp ligado, eu estou fechando ele aqui agora. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos começar com o versículo 1 de novo.
E viu-se um grande sinal no Chamaim, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. O primeiro versículo já impacta. Quem não ler todas as Sagradas Escrituras, quando chega nesse primeiro versículo, a mente trava e não consegue entender nada do que está sendo falado aí. Bom, algumas pessoas interpretam a mulher como sendo a igreja cristã, né? O cristianismo. Na realidade, a igreja, né? A mulher é a igreja. E essa mulher é o cristianismo, né? Alguns falam assim, o cristianismo puro, não o cristianismo mau. Aí se referindo à igreja romana, ao cristianismo mau. E a mulher aí, vestida de branco, sendo o cristianismo puro. Alguns que pregam essa ideia são protestantes. E eles vão ensinar isto, dizendo que a mulher vestida de sol se trata da igreja pura. A igreja que guarda os mandamentos de Deus, etc, etc. Bom, será que é isto? Vamos ver, né? Vamos estudar e vamos ver. Bom, a mulher vestida de sol. Por que então, logo no primeiro versículo, é tratado aqui, né, de uma mulher, é mostrado uma mulher vestindo o sol e tendo a lua debaixo dos seus pés? Bom, primeiro vamos parar um pouquinho aqui e vamos voltar aos capítulos anteriores do próprio livro de Apocalipse, no qual chama Babilônia ao arrependimento, ou uma advertência para a Babilônia. O livro de Apocalipse vai falar de Babilônia, ok? Bom, os deuses falsos de Babilônia se concentravam no sol e na lua, sendo o sol o deus maior que governava o dia e a lua a deusa menor que governava a noite, ok? Então, logo de primeira, nós temos um significado importante. Que essa mulher estava usando o sol e estava pisando na lua. Ou seja, os símbolos de deidade, de divindade para os pagãos babilônicos, estava sendo usado por essa mulher. Imagine agora, no mundo pagão, no mundo babilônico, uma mulher, né? Imagine agora uma mulher, melhor, imagine uma história em que uma mulher estava vestindo o sol, o deus sol, e colocando a deusa lua debaixo dos pés. Seria uma história que causaria arrepios nos adoradores do sol e da lua, ok? Bom, essa é a primeira interpretação que nós temos aqui. O porquê que essa mulher está usando o sol e a lua. Bom, como eu falei no começo, existem dois significados. O primeiro significado é este, de menosprezar aquilo que os pagãos usam como Deus, né? Como aquilo que os pagãos têm como deuses. Então o significado é este. Esse é o primeiro significado. O segundo é que o sol é tido como uma estrela que brilha demais. A que mais brilha em nosso planeta é o sol. E as Sagradas Escrituras vai comparar o sol como a justiça do Eterno. Ok? Então ela brilha tanto que a justiça do Eterno é como a luz do sol. Podemos entender também que essa mulher é repleta de justiça. Essa mulher tem a justiça do Eterno. Ok? Vamos continuar lendo aqui o versículo. Aqui também é dito a nós que essa mulher tem a coroa de 12 estrelas. Ela tem uma coroa com 12 estrelas sobre sua cabeça. Ora, que mulher é essa que tem uma coroa com 12 estrelas? E por que 12 estrelas? É isso que vamos ver mais à frente. Vou continuar aqui a leitura para a gente não demorar muito tempo. Diz o seguinte, no versículo 2. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Bom, nesse versículo 2, muitas pessoas entendem que está falando de Maria. Maria que deu à luz a Yeshua e ela estava grávida, né? E ela estava com dores do parto, sofrendo de tormentos para dar à luz. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte. Aqui está tipificando Maria, porém não está falando dela. Está falando de um outro personagem que vamos ver mais à frente. Ok? Vamos continuar lendo.
Viu-se também outro sinal no céu. Observe também que João, Yohanan, ele vê no céu, que céu? O céu no qual ele tinha visão. Não está se retratando, não está falando do céu, da habitação dos seres espirituais. Vi um grande monstro terrível. Algumas Bíblias vai dizer besta. Vi uma besta terrível. Né? Vi um monstro terrível, vermelho, que tinha 7 cabeças. Na realidade, outras vão dizer dragão, né? Monstro terrível, dragão. Algumas vão usar a palavra dragão aí. Nesta versão, a palavra é monstro terrível, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 coroas. Bom, parece um texto meio difícil de compreensão, mas no versículo que estamos lendo agora, está falando de quê? Observe bem. Está falando de reinos, né? Está falando de um império que governava naquela época, e esse império tinha governantes, né? Tinham reis, etc. E o porquê desse versículo? Esse versículo que estamos lendo aqui agora revela que essa mulher estava cercada por um reino num período em que ela estava sendo perseguida por esse grande monstro terrível, esse animal terrível, ok? Esse animal terrível. As Bíblias traduzem como dragão. Né? Dragão. Dragão, nós sabemos que se trata de um monstro terrível. Se você for para a interpretação direta do grego para o português, seria, então, monstro terrível e não dragão. Né? Fica muito fictício a ideia de dragão, já que é um animal que sabemos que possivelmente não tenha existido. Vamos lá, vamos continuar. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Bom, primeiro temos aqui um dragão, que é um poder civil, ok? Um poder, um reino, ou um sistema de reinado, ok? Pode ser tanto um rei como um sistema de reinado. E esse monstro terrível, arrastou as estrelas do céu. Lembrando que não se trata de estrelas, não se trata de um céu da morada dos seres espirituais, anjos, querubins, etc. Não está falando desse céu, ok? Está falando do céu em que João vê. Ele vê a imagem sendo desenhada lá no céu. Ele diz: e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. E nós sabemos que essas estrelas do céu aqui está falando do exército do povo do Eterno. Está falando do exército de Israel, ok? Para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, é preciso que você leia o livro de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. Você vai entender o que é estrelas do céu. Até porque, sendo esse dragão um sistema de reinado na terra, não pode ele jamais subir ao céu e arrancar de lá os anjos do Eterno. Não tem poder para isso. Né? A gente não pode partir desse princípio. Seria muito pequeno de nossa parte acreditar que um poder na terra tem que um poder da terra tem aí a capacidade de ir até o Chamaim e arrastar a terça parte dos anjos. Né? Jamais. Alguns interpretam aí os anjos como estrelas. Estão errados. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus e lançou-a sobre a terra. E o monstro terrível parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bom, aqui muitos vão interpretar como sendo Herodes, aquele que tentou perseguir o menino para matá-lo. Ok? Mais uma vez, aqui está tipificado sim essa história. Se você olhar, você vai entender visivelmente que está se tratando de Yeshua, ok? E da mãe dele. E que Yeshua foi perseguido ao nascer. Ok? Isso é visível aqui. Isso é visível dentro desse texto. Mas também há um outro significado. Ok? E eu vou passá-lo mais à frente. Vamos continuar para não
demorar muito aqui no estudo. E ela deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. O filho dela foi levado para Elohim. Foi levado para Elohim e seu trono. Algumas Bíblias falam arrebatado. Porém, a palavra arrebatado, a melhor tradução para ela é levado. Existem várias possíveis traduções. Porém, a melhor seria levado. Foi levado para Elohim e seu trono. Ok? Bom, alguns dizem, não, essa mulher essa mulher aqui é Maria. Ok? Bom, se é Maria, vamos subir alguns versículos acima. Olha só. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Maria, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa com 12 estrelas. Maria, então, tinha uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça? Sim ou não? Acho que não, né? Estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Bom, até aqui tipifica Maria. E viu-se outro sinal no céu, viu um grande monstro terrível. Bom, continua aqui. E sua cauda arrastava. Vamos lá. E ela deu à luz a um filho, nós acabamos de ler. A mulher fugiu para o deserto. Observe bem que aqui tipifica Maria, mais uma vez. Tipifica Maria. Onde já tinha lugar preparado por Elohim para que ali sustentasse durante 1260 dias. 1260 yamim. Bom, aqui agora já sai de nossa interpretação, já sai da ideia, né? Não da minha interpretação, mas já sai da ideia que esteja falando de Maria. Eu vou explicar para vocês aqui o porquê que João usa a Maria tipificada aqui na história. Por que ele usa a ideia de Maria nesse contexto? Bom, observe que nesse período em que Yohanan está escrevendo as cartas, é o período em que os Netzerim, os nazarenos, ou como muitos dizem, Netzarim, né? Netzarim, eles estavam sendo perseguidos, ok? Não eram os cristãos que estavam sendo perseguidos, mas aqueles que guardavam os mandamentos do Eterno, que acreditavam na Torá, na Sagrada Torá, eles estavam sendo o quê? Perseguidos, ok? É nesse período que esse povo foge para o deserto. Esse povo se esconde, ok? Bom, algumas pessoas podem dizer assim, bom, a mulher fugiu para o deserto. Mas a mulher então era os Netzerim? Como? Né? Como? Aí eu te pergunto, a mulher então era Maria? Como? Aí alguns dizem, não, a mulher era a igreja. Então quer dizer que a igreja deu parto a Jesus? É isso? Então a mulher que está fugindo aqui representa a igreja. E ela deu parto a Jesus. Então foi a igreja cristã que fez nascer Jesus? É isso? Bom, vamos lá. O que significa a mulher? O que podemos entender disso? Quando nós entrarmos na explicação desses textos, você perceberá que não é difícil a compreensão. Vamos continuar aqui. E houve uma guerra no Shamaim, no céu. Observe bem que Yohanan, ele está olhando para o céu. Não é o céu dos seres, da morada dos seres espirituais, mas ele está olhando para o céu visível. O céu que ele está vendo. E lá ele vê uma imagem. Ele vê Miguel, né, um anjo, e os seus mensageiros que estão guerreando contra o dragão, o monstro terrível. Esse monstro terrível aqui, ele é tipificado pelo adversário do povo do Eterno. E esse adversário aqui era o sistema que existia na época. Os reinos que existiam na época, que estavam guerreando contra o povo santo. Que estavam matando eles nos coliseus lá de Roma, né? Que estavam destruindo o povo do Eterno. Essa é a verdade. Ok? Então, esse dragão que você está vendo aqui, algumas pessoas dizem assim, esse dragão aqui é o diabo. O próprio livro de Apocalipse vai falar isso, né? O diabo, a antiga serpente, o dragão, que se chama Satanás e etc. Bom, Satanás, no hebraico, é tido como o adversário, aquele que é contra você, aquele que luta contra você. Então, veja só, parta do princípio que aqui Yohanan está falando contra um grande inimigo, ok? Não está falando de um ser de chifre rabudo com um tridente na mão, lutando contra o povo, não. Aqui está falando de um sistema civil, um reino civil,
que está travando uma batalha contra o povo do Eterno. E aqui Yohanan ele vai usar uma simbologia chamando de monstro terrível. E lá na frente ele vai dizer que esse monstro terrível é o adversário. É aquele que adverge, é aquele que luta contra o povo do Eterno. Ele diz, Miguel e os seus mensageiros guerrearam, algumas Bíblias vão chamar de anjos. Seus mensageiros guerrearam contra o monstro terrível. E guerrearam o monstro terrível e os seus mensageiros. Ou seja, os soldados desse monstro terrível. Você deve estar se perguntando, mas por que Yohanan ele escreveu tanto em símbolos, né? Usou tantos símbolos? Bom, tem que lembrar o seguinte. Quando Yohanan estava escrevendo as cartas, e enviando para as congregações que estavam ali em Roma, quando ele estava escrevendo essas cartas, as mesmas, eram lidas pelos soldados romanos. Elas eram inspecionadas. E para que os soldados romanos não descobrissem o que estava escrito ali, o Eterno deu para Yohanan em códigos, em símbolos, ok? Então, ficava difícil para o soldado romano identificar do que estava se tratando aqui. Era uma carta contra o Império Romano? Contra o sistema romano? Sim ou não? Era, mas porém eles não sabiam, porque Yohanan estava escrevendo em códigos, em símbolos, ok? Bom, esta é uma explicação lógica do versículo, ok? Se as pessoas começarem a espiritualizar demais essa narrativa aqui, começar a criar invenções, vão dizer que aí Satanás, o diabo, né, aquele homem lá que tem um tridente na mão, um chifre, ele estava então furioso causando guerra. Bom, lembrando a você, esse Ra-Satã aqui que está falando é Roma. É Roma. Roma que estava perseguindo os Netzerim. Roma que estava buscando eles para devorar, para tragar. Pedro vai escrever em uma de suas cartas, dizendo assim, vigiai, fiquem sóbrios, tome cuidado, porque Ra-Satã ronda como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está se referindo à perseguição contra os Netzerim, ok? Está se referindo ao sistema, um reino que estava devorando, que estava perseguindo, matando os servos. Tire de sua cabeça a ideia de um homem com chifre e com espeto na mão, querendo matar as pessoas, e ele é Satanás, o diabo. Aqui ele está falando de um adversário. Ra-Satã, o adversário. Satanás, o adversário. Ok? Quem é adversário? Você vai encontrar nas Sagradas Escrituras vários versículos em que uma pessoa comum é chamada de Satanás. É chamada de Ra-Satã. Por quê? Porque aquela pessoa é adversário. Quando alguém é adversário, as Sagradas Escrituras chamam essa pessoa de Ra-Satã. Vamos continuar. E foi lançado o grande monstro terrível, a antiga serpente, que se chama o adversário. Aí você vai encontrar na sua Bíblia que se chama Satanás, ou o diabo, em grego, que também representa a mesma coisa, ok? Aquele que é contra você. Que engana o mundo todo, foi lançada para a terra, e seus mensageiros foram lançados com ele. Observe bem. Quando diz lançado para a terra, simbolicamente ele está dizendo que foi derrotado, ok? Foi derrotado. Miguel batalha, Miguel também é uma simbologia, batalha contra esse poder, né? Esse poder civil, esse reino, e ganha essa batalha. Miguel ganha essa batalha e esse poder é lançado por chão. Na maioria das vezes, quando a Bíblia fala lançado por terra, está dizendo que alguém foi derrotado. E nesse contexto aqui, esse poder foi derrotado. Então vi um grande sinal, uma grande voz, dizendo no Shamaim, agora é chegada a salvação, e a força e o malhut do nosso Elohim, ou seja, o reino do nosso Elohim, e o poder de ser ungido, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Observe bem, aqui ele está falando mais uma vez contra o poder que foi lançado fora. Esse poder que foi lançado fora, esse acusador aqui, retratando Roma.
O que Yohanan está fazendo aqui é retratando Roma como um grande dragão, Satanás, né? Aquela antiga serpente. Aí alguns vão dizer assim, mas quando fala antiga serpente, está falando lá do Éden. Observe bem que aqui Yohanan está usando o mesmo contexto para dizer o seguinte: quando a antiga serpente lutou contra Eva, né, uma mulher, a antiga serpente lutou para quê? Para destruir Eva, a mulher. Aqui ele está correlacionando esse dragão com essa serpente, ou o monstro terrível. Vamos continuar. O qual os acusava diante de nosso Elohim dia e noite. Outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui. Diante de nosso Elohim. Diante de nosso Elohim não era que Roma ou Rassatã, ele estava perante o Eterno, então, levando as pessoas para serem acusadas. Não é isso. Aqui ele está dizendo que as pessoas eram acusadas de forma injustas. E elas estavam o quê? Diante do Eterno. Então, diante do Eterno, elas eram acusadas por este poder. Vamos continuar. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, pelo martírio do Cordeiro, né? Pela morte dele, pelo martírio dele, eles venceram, né? Pelo sangue dele, eles venceram. E pela palavra do testemunho deles. E não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, da mesma forma que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, né? Aqui também tipificado o Cordeiro como alguém manso, alguém humilde de coração, como alguém pronto para receber o Rua do Eterno. Aqui ele está tipificando Yeshua, né, como Cordeiro. E usa a palavra Cordeiro aqui para dizer que ele era uma pessoa mansa, humilde, né, uma pessoa obediente, uma pessoa servo. O Cordeiro é tido como servo. E pela palavra do testemunho deles, e não amaram as suas vidas até a morte. Significa que eles também se tornaram mártires, ok? Assim como o seu mestre, o sangue dele, ou seja, inspirados pelo sangue do mestre, eles também se tornaram mártires. Vamos lá. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, ó Chamaim, e vocês que neles habitais. Observe agora, que ele vai retratar das pessoas que moram no céu. Observem bem. Agora ele não está dizendo, eu estou vendo o céu. Não. Ele vai dizer, pelo que alegrais, ó céus. E vocês, que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o adversário desceu a vocês com grande ira, sabendo que um pouco de tempo lhe resta. Algumas pessoas insistem em dizer que esse adversário é o homem de chifre, com um espeto na mão, e ele tem consciência própria, é o diabo. Bom, se é, a tua explicação vai cair agora. Esse entendimento seu vai cair agora. Eu vou dizer por quê. Porque se você acredita que é realmente o diabo mitológico pregado pelo cristianismo, então observe que observe que agora, nesse momento, o diabo, ele desceu a partir do momento que Maria teve à luz a Jesus e Yeshua, né? Aí depois teve uma guerra, depois, observe que estamos seguindo uma linha cronológica. E nessa linha cronológica, Maria dá à luz, Yeshua nasce, há uma guerra e depois o diabo desce. Então quer dizer que o diabo desce do céu depois do nascimento de Jesus e Yeshua? É isto? É isso que você pensa? Porque se você disser que o adversário aqui é o diabo, então significa que ele só desceu após o nascimento de Yeshua. Os cristãos acreditam que o diabo desceu do céu antes do Éden. Antes do Éden, eles acreditam que o diabo desceu. Aí, alguns, para poder distorcer essa explicação, ou esse sentido aqui do livro de Apocalipse, vai dizer que quando no capítulo 12 fala que houve uma batalha no céu, isso aconteceu muito antes. Isso aconteceu lá no princípio. Aí ele desceu. Quando ele desceu para tentar Eva, para perturbar o povo. Mas observem bem, Yohanan não está falando disso. Não está tratando dessa história. Ele está falando de um adversário comum que está lutando contra o povo. Nós vamos continuar. Observe o que vai acontecer mais para frente. Eu vou continuar o versículo que diz assim: porque o adversário desceu a vocês com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta.
desceu a vocês? Quem? Adão e Maria? Será? Não. Quem é o vocês aqui da história? Nós vamos continuar e vamos ver. Vamos lá. Quando o monstro terrível se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. Ops, vamos lá. Será que esse dragão aqui agora é Herodes, que perseguiu a mulher e depois perseguiu o seu filho? É Herodes que perseguiu Maria e Yeshua? Será? Lógico que não. Quem é a mulher dessa história? Observe que o monstro terrível aqui, ele desce lá do céu que João está vendo, ok? Parta desse princípio. Ele vê então esse monstro terrível descer e observe o que vai acontecer. Ele vai começar a perseguir a mulher e o filho. Mas espera um pouco. Ele começa a perseguir a mulher e depois começa a perseguir o filho também. Mas espera aí. O filho já não está no céu? Preste atenção. Segue a linha cronológica do livro de João. Já não está no céu? Por quê? Nesse mesmo capítulo a gente vê que ele foi arrebatado, ele foi levado. E como começa a perseguir o filho? É neste momento que eles começam a perseguir o varão, Yeshua, destruindo a imagem dele como filho do Eterno, como pregador, como profeta, como Ravi, como mensageiro, e colocando nele uma nova visão, um Deus. Né? Essa perseguição aqui, ela acontece em 2 níveis. Está passando aqui um som bem barulhento? Você deve estar ouvindo aí. Bom, vamos lá. Essa perseguição acontece em 2 níveis. E logo na frente vai ficar fácil para que você possa compreender. Vamos lá, vamos continuar. E foram dadas à mulher 2 asas. Opa, não é Maria. Maria não recebeu 2 asas. Aqui é simbolismo puro. Está falando que essa mulher recebeu 2 asas de grande águia, asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, ou seja, do dragão aqui, né? Fora de vista. Aqui está falando de um personagem, que vamos entender daqui a pouco, que está fugindo. Recebeu asa, ou seja, velocidade, rapidez. Aqui, com rapidez, essa pessoa ou esse personagem foge para um lugar desértico, para um lugar inabitado, para que pudesse sobreviver ali, ok? Essa mulher não pode ser Maria, ok? Não tem condições de ser ela. Vamos continuar. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse levada pelo rio. Bom, mais uma vez, símbolos que o próprio livro de Apocalipse explica. Quando o livro de Apocalipse fala de água, o próprio livro diz que água representa povos, pessoas. E aqui está dizendo que essa serpente lançou da sua boca, né, água, como um rio, povos, pessoas, para perseguir essa mulher, para fazer com que ela fosse levada pelas pessoas. E quando diz pessoas aqui, está falando sobre o conto das pessoas, né? E você vai entender mais à frente. São as pessoas do mundo que levam outras pessoas a se desviarem da verdade. Vamos continuar. A terra, porém, ajudou a mulher. Observe bem. A terra, porém, ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o monstro terrível lançou da sua boca. Difícil de compreensão? Você vai ver, quando você entender quem é a mulher, você entenderá todos esses versos. E eu peço a você que leia novamente, ok? Vamos lá. No versículo 17, se eu não me engano, acho que estamos no 17, vai dizer o seguinte: e o monstro terrível se irou contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes de sua descendência. Opa! Não pode ser Maria. Por quê? Maria, né, tem os seus descendentes, os seus descendentes, né? Observe bem, o monstro terrível se irou contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes de sua descendência,
Os que guardam os mitvot de Elohim, ou seja, os mandamentos de Elohim, e têm o testemunho de Yeshua, o ungido. Ora, qual é o testemunho de Yeshua? São os ensinos dele, ok? Os remanescentes, eles têm o testemunho do Rav Yeshua, que são os ensinamentos dele. Quando o Rav Yeshua pregava a eles, testemunhava a eles a respeito do Eterno. E Yeshua, o Rav, quando veio e nos mostrou isto, ele ensinou que só o Eterno é Deus, que só o Eterno é um, que tem que guardar os mandamentos, e etc, e etc. Aqui está falando de um povo que é descendente da mulher, só que tem uma diferença. Esse povo guarda os mandamentos. Esse povo acredita nos testemunhos do Rav Yeshua. Ok? Bom, vou parar por aqui, nesse versículo 17, e agora vamos a uma interpretação desse texto. Vamos então, vamos lá. O livro da Revelação, capítulo 12, a mulher vestida de sol. Que mulher é essa? Bom, em nossa interpretação, nós, como israelitas netzerim, né, ou conhecido como nazarenos, como alguns chamam em português, nazarenos, netzerim, eu prefiro a palavra netzerim, né, ou netzer, que dá a entender de remanescer, de remanescente. Bom, vamos lá. Quem é a mulher virtuosa? Para nós, a mulher virtuosa representa Israel. Bom, vamos ler aqui um texto interessante de Isaías 62, capítulo 62, do 4 ao 5. Vamos ler. Diz o seguinte: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais como assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como a jovem se casa com a virgem, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Bom, por que esse texto está aqui? Para que possamos entender que a mulher virtuosa, em vários textos, é Israel. Em vários textos, a mulher virtuosa representa Israel. Ok? Vamos para mais um texto. Isaías 66, versos 10. Diz assim: alegrem-se com Jerusalém, e alegrai-vos por ela. Observem bem, por ela. Aqui Jerusalém é chamado de ela. Vocês, todos os que amais, enchei-vos por ela de alegria. Todos os que por ela pranteastes ou chorastes, né? Quem é ela aqui? É Jerusalém. Jerusalém é chamada de ela, né? O simbolismo feminino, no contexto feminino, ela. Vamos ler também Isaías 26, verso 17, que diz assim: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Você se lembra de alguma coisa? Está lembrado de algum texto que acabamos de ler, que fala de uma mulher que dá dor, que tem dores de parto e dá gritos nas suas dores? Observe bem. Assim fomos nós diante de ti, ó Yud-He Vav-He. Aqui, o profeta está colocando Israel como uma mulher, né? Simbolicamente como uma mulher que está grávida e está com dores de parto. Vamos para Miqueias 4, versos 10. Diz assim: sofre dores e trabalha, ó filha de Sião. Observe que Sião aqui, observe que Israel aqui é tido como filha de Sião. Mas preste atenção na palavra filha, ok? Ó filha de Sião, como a quem está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Bavel, Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Observe mais uma vez, livrada, está falando do povo do Eterno. Ali te remirá Yud-He Vav-He, da mão de teus inimigos. Aqui mais uma vez, no livro de Miqueias, mais uma vez, está simbolicamente
trazendo uma comparação de Israel como uma mulher. Ok? Vamos continuar. A mulher vestida de sol, a justiça do Eterno. Bom, o texto de Malaquias 4, versos 2 diz: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Está falando do povo do Eterno, Israel. Ok? Não está falando da igreja cristã. Está falando de Israel, o sol da justiça. E cura trará nas suas asas. Observe bem aqui mais uma vez. Observe o texto. Mas para vós, os que temeis a meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Observe aqui que essa mulher, aqui representada, é dito que ela possui asas. Eu vou colocar numa cor aqui, mais fácil de visualizar. Observe aqui que essa mulher é dita que ela tem asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Observe aqui que a justiça do Eterno está sobre quem? Sobre o seu povo, ok? Sobre Israel, o povo do Eterno. Em Salmos, capítulo 37, verso 6, encontramos da seguinte forma: E ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Ok? Então aquele sol que a mulher está vestido representa a justiça do Eterno sobre Israel. Porque o Eterno fará e faz justiça sobre Israel. Não importa o que Israel, o quanto Israel se afastou do Eterno. Israel é tido como uma mulher para o Criador. E ela está vestida como justiça, vestida de sol. E o Eterno fará justiça a Israel cedo ou tarde. Ele fará. Vamos ler mais um versículo aqui. Jeremias 51, versos 10. E o de Revavirê trouxe a nossa justiça à luz. Ou seja, a justiça de Israel estava escura, porém o Eterno trouxe a luz. Nesse contexto, Israel se veste de luz, se veste de sol. Vinde e cantemos em Sião a obra do Eterno nosso Deus. Baruch Hashem por isto. Né? Vamos para um outro simbolismo. O que representa as 12 estrelas que estavam na coroa daquela mulher? Bom, vamos lá. A coroa de 12 estrelas representa as tribos de Israel. E como isso significa? O que isso significa? Como encontramos essa explicação? No próprio livro de Apocalipse, capítulo 21, versos 12. Diz: E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 mensageiros, e o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos israelitas, das 12 tribos de Israel. As 12 tribos, os filhos de Israel. Quem é a mulher? A mulher é Israel. A mulher é Israel. Ok? Que sofre, que luta para permanecer viva. Essas 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. As 12 tribos formam essa mulher. Vamos ler agora, novamente. Rápido, do versículo 1 em diante. Vamos lá. E viu-se um sinal no céu, um grande sinal no céu. Israel, vestida da justiça, tendo a lua debaixo dos seus pés, ou seja, ignorando os deuses falsos. E uma coroa com 12 estrelas. Ou seja, ela tinha 12 tribos. Tem 12 tribos. Ok? Vamos continuar. Israel estava grávida, com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem nasceria de Israel? Da tribo de Judá? Nasceria Yeshua. Ok? Israel estava gritando de dores de parto, gritando. Israel estava sofrendo, sendo perseguida por Roma, sendo destruída pelo Império Romano. Continuemos. Viu-se também um outro sinal no céu. Um Império Romano, um império falso. Aqui dá a cor desse império, vermelho, porque Roma era representada pela cor vermelha. E ela tinha 7 cabeças. E lá na frente vai dizer o que simboliza as 7 cabeças. Nós veremos que simboliza aí
uma tipificação de 12 colunas, de 12 montes e também 12 impérios. E vamos ver mais para frente o que simboliza isso, em um outro estudo, ok? Estamos no capítulo 12. 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 coroas. Vamos lá. E a sua cauda arrastava a terça parte da estrela dos céus. Aqui a estrela é o exército do Eterno. O povo do Eterno estava sendo arrastado para a terra. De forma simbólica, estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo destruídos por esse animal terrível, por esse poder romano. E lançou sobre a terra. E o monstro terrível parou diante da mulher, diante do povo do Eterno, que estava para dar à luz. Aqui está falando de um período, de um momento em que, antes de Yeshua nascer, Israel estava sendo constantemente atacada pelo Império Romano, destruída. O templo era violado, o templo era pisoteado pelos Goim, né? Israel estava sendo destroçada por esse poder que perseguia o povo do Eterno. E lançou-a sobre a terra. E o monstro terrível parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Mais uma vez, aqui é uma história tipificada, né? Temos que entender que se trata de Herodes, mas quem Herodes representava? Ora, Herodes representava Roma, porque Herodes era um governador de Roma. Ou eu estou mentindo? Era Roma que estava para devorar o Rav Yeshua, ok? Vamos continuar. E ela deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o filho dela foi levado para Elohim, o seu trono. Aqui, nesse momento, o filho é levado, né? Yeshua, então, ele é levado, ok? Ele é levado. Vamos lá. Só uma coisa aqui. Quando fala trono na Bíblia, está falando poder, né? Status de poder. Ele foi levado, né, a seu trono, ou ao poder do Eterno. Bom, vamos continuar. E a mulher fugiu para o deserto. Israel fugiu para o deserto. Israel teve que se esconder. Os judeus teve que se esconder. Os israelitas de outras tribos tiveram que se esconder. Os israelitas de todo o mundo tiveram que fugir. Ok? Porque o Eterno estava preparando um lugar para cuidar de Israel, cuidar desse povo santo, para que ali sustentassem durante 1260 anos. Vamos entrar nesse assunto mais à frente, mas vamos continuar, porque o tema aqui é: quem é a mulher de Apocalipse 12? Esse é o tema do estudo de hoje. E houve guerra nos céus. Observe bem. Esse céu é o céu que ele está vendo. Miguel e os seus anjos, seus mensageiros, guerrearam contra o Império Romano. Observem bem. Quem são os mensageiros? A palavra anjo deve ser tida como mensageiro e não como homens de asa tocando trombeta pelo céu. Se você colocar essa imagem na sua cabeça, ficará difícil de compreender, ok? Esses mensageiros aqui são pessoas, ok? Pessoas que vão dar uma mensagem. E essa mensagem vai destruir o Império Romano, ok? Vamos lá. E guerrearam o monstro terrível e também os seus mensageiros. Quem são os mensageiros desse Império terrível? Do sistema romano? Bom, você verá mais à frente. Mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Agora vamos lá. Alguns insistem em dizer que esse céu aqui está falando da morada dos seres espirituais. Jamais. Não pode ser, ok? Não pode ser. Como que pode Satanás, né, na mitologia cristã, habitar lá no céu e só vir depois que Yeshua nasce? Na cabeça deles, não. Foi muito antes. Observe bem que aqui está falando que o lugar deles, lá nesse céu, não foi achado. É lógico que Yohanan está falando do céu que ele está vendo, ok? Do céu que ele está olhando. E eles também foram lançados. Por que não achou lugar para eles lá em cima? Porque eles também foram lançados por terra. Porque eles também foram derrotados. Vamos continuar. E foi lançado o grande monstro terrível, a antiga serpente, que se chama o adversário.
E o adversário que engana o mundo todo foi lançado para a terra e seus mensageiros foram lançados com ele. Ok? Está falando do sistema romano, do Império Romano, que perseguia o povo do Eterno e que agora foi esse sistema, esse Império Romano foi lançado por terra. E também os mensageiros dele. Vamos lá. Então vi uma grande voz dizendo no Shamaim. Ele viu uma grande voz, né? Desculpa, ele ouviu, não, ele não viu. Ele ouviu uma grande voz dizendo no Shamaim. Então lá naquele céu que ele está vendo, ele vê uma grande voz. A voz dizia: agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu ungido, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Quando ele diz já foi lançado fora, né, está dizendo que aquele grande poder foi lançado fora, que aquele grande sistema romano foi lançado por terra, o qual os acusava diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles, e não amaram as suas vidas até a morte. Continuo. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vocês, que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o adversário desceu a vocês com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bom, mais uma vez, adversário é aquele que persegue o povo do Eterno. Alguns dizem que o diabo desceu com pouco tempo, desceu sabendo que pouco tempo lhe resta, porque aí as pessoas entendem que está falando do diabo lá na frente, né, que seria eliminado, morto, e ele sabe que pouco tempo resta para ele. É por isso que ele desceu para fazer grande miséria, né, fazer grande barbárie, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, então vamos fazer maldade. É isso que as pessoas acreditam que se trata do diabo, que ele desceu para matar, roubar e destruir. Porém, não é isso que a Sagrada Escritura diz. Não está falando de um ser que luta contra o Eterno, tá? Um ser mitológico, que tem poder para guerrear, ir lá no céu, fazer bagunça e bagunçar com tudo. Não se trata disto. Você não pode acreditar que existe um poder capaz de fazer guerra contra Deus. Você não pode acreditar num poder que tenha tanto poder que desafia o Eterno. Ora, que Deus é esse que nós seguimos, que tem um outro poder, que tem uma outra pessoa que faz guerra contra ele? Ora, que coisa terrível pensar assim. Aqui está falando do adversário. Ra-Satã, o adversário, aquele que faz guerra contra o povo do Eterno. E ele desceu, não lá nas moradas, não lá na habitação do Todo-Poderoso. Não, peraí. Quando fala que ele desceu, está falando daquela briga, daquela luta que teve no céu em que João estava olhando, e ele desce para a terra. E aí, ele sabe que pouco tempo resta para ele. O Império Romano sabia que seria destruído por esse povo, ok? E começa a perseguir o povo. Quando o monstro terrível se viu precipitado na terra, perseguiu Israel, que dera à luz a um filho varão. Ora, começou a perseguir. Começou a perseguir Israel. Israel, a mulher que deu à luz a um homem. Ou seja, aqui está dizendo que esse homem sai de Israel. A origem dele é de Israel. Ora, quem deu parto a Yeshua foi Israel. Sim ou não? Porque Yeshua nasce de Israel. Vamos continuar. E foram dadas à mulher duas asas. Se lembra lá da palavra asas, representado para a mulher, no texto que nós lemos? Bom, asas de uma grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, fora da vista do grande adversário. Ora, se esse ser aqui é Satanás, como muitos acreditam, né? E Satanás da forma como os cristãos pensam, o diabo da forma como os cristãos imaginam, eu te faço uma pergunta. Existe um lugar fora da presença do diabo? Porque muitos acreditam que o diabo ele viaja entre a terra, né? E ele vai lá num canto, vai no outro, e ele sabe onde a pessoa está, né? E ele faz guerra. Ora,
Que lugar é esse? Fora da vista da serpente, fora da vista do grande adversário. É lógico que é fora da vista de Roma. Para que Roma não perseguisse o povo do Eterno. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, né? povos, para fazer com que a mulher seja levada nesse rio, né? Bom, e a terra, porém, ajudou a mulher. Né? Que terra? Para o deserto que ela foi, ok? E a terra abriu a boca e engoliu o rio, o monstro terrível, e lançou o rio que o monstro terrível lançou da sua boca. Vamos entender isso mais à frente. Eu não vou explicar isso aqui agora, porque se eu começar a entrar nesses assuntos, vamos prolongar aqui, ok? Vamos continuar. E agora eu termino com esse versículo. O monstro terrível irou-se contra Israel e foi fazer guerra também aos remanescentes de sua descendência. Bom, aqui está falando de duas pessoas, né? de dois personagens aqui. Israel, em primeiro lugar, ok? E os descendentes de Israel. Quem são esses descendentes? Os que guardam os mandamentos do Eterno e têm o testemunho do Rabi Yeshua. Está falando de nós. Nós somos descendentes de Israel, ok? Existe o Israel que foi perseguido e que, de várias formas, está sendo perseguido até hoje, ok? Estou falando de Israel, 12 tribos. Há também aqueles que são descendentes, aqueles que se convertem ou aqueles que têm uma descendência física, uma descendência genética de Israel, porém não é achado entre Israel, não é contado entre Israel, porque Israel não aceita, ok? E nem sabe que existe. Nem vou colocar aqui que aceita, ok? Nem vou colocar essa palavra aqui, mas que Israel não sabem que existe. Essa descendência, eles guardam os mandamentos do Eterno e acreditam no Rabi Yeshua. Acreditam nos testemunhos do Rabi Yeshua. Bom, lembrando a você que o livro de Apocalipse passou por várias traduções, existem vários manuscritos, e algumas palavras do livro, do capítulo 12, não se enquadram perfeitamente nessa explicação. Isso é verdade. Ok? Nós acreditamos que por ser tantas vezes misturado, por ser várias vezes traduzido, vários manuscritos que divergem entre si, com vários tipos de explicações sobre o mesmo, de narrativa sobre o mesmo capítulo, nós acreditamos que algumas palavras foram retiradas e outras acrescentadas. E por isso a interpretação real foi dada, a interpretação real desse contexto, ela foi obscurecida, ao ponto das pessoas dizerem que esse capítulo fala da igreja cristã, né? Que essa mulher vestida de branco aqui são os protestantes. Existe uma igreja aí que diz que se trata dela. A igreja que guarda os mandamentos de Deus. Ora, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e adoram 3 deuses. Mas tudo bem, não é esse o contexto aqui, ok? Bom, quero agradecer a você por ter assistido esse estudo. Que o Eterno te abençoe, te ilumine. Estamos em 58 minutos agora de estudos. Vou pedir a você o seguinte. Antes de criticar, de dizer não é isso. Também não estou dizendo que a verdade está comigo e que o que eu disse agora é a mais pura e plena verdade e etc. Não. Apenas li a Sagrada Escritura. Apenas fiz uma leitura dela. E trouxe a vocês o significado que nós acreditamos ser a verdade. Ok? O Eterno é que sabe de toda a verdade. É Ele que sabe de tudo. Mas peço a você que estude. Estude. E você verá que Israel aqui é a mulher. Uma hora tipificado por Maria, uma hora existem outras representações, mas está falando de Israel. Essa mulher virtuosa é Israel. E tem os seus descendentes, que são aqueles que acreditam no Rabi Yeshua, que nós acreditamos ser os Netzerim. Shalom. Que o Eterno abençoe a todos vocês. E até o nosso próximo estudo, se Ele permitir. Quero pedir a você que se inscreva em meu canal. Se inscreva.
clique no sininho de notificações para que você possa receber as informações dos nossos vídeos. Shalom.